Eu vi que vocês curtiram quando eu falei sobre Black Clover, primeiro os arcos, né? Então eu decidi falar um pouco mais sobre Black Clover. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu tô aqui, e dessa vez para falarmos sobre o arco Cidade Real de Black Clover. Pra quem não sabe, eu cheguei a fazer um vídeo há algum tempo atrás, acho que foi no final do ano passado, falando um pouco do que eu estava achando dos primeiros arcos de Black Clover, que eu decidi dar uma segunda chance pro anime e eu achei bem interessante o que eu tava assistindo. A questão é que depois de um tempo eu fui continuando assistindo os episódios de Black Clover conforme eu fui conseguindo ter tempo, e acabou que eu terminei meio que recentemente esse arco. E eu tenho algumas coisas que eu gostaria de acabar mencionando sobre este arco em específico. A começar partindo do ponto da onde eu parei naquele vídeo. Então se você quiser saber onde que eu tinha parado antes, só dá uma olhada lá naquele vídeo lá, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês acabarem podendo ver onde que tá o Asta tava indo pra cidade pra poder enfrentar o cara que usava lá os zumbis. E um ponto que eu acho legal, quando aparece o líder lá dos, acho que são os Leões Carmesim, posso estar errado agora no nome do grupo, foi o Leão Vermilion, que acaba meio que ajudando um pouco o Asta, falando pra ele o básico. É legal ver o quanto o Asta ele vai aprendendo no meio do campo de batalha como agir de uma forma um pouco melhor. Só que ele não é o cara que vai ser o melhor para poder sair descendo porrada em tudo que ele vê pela frente, praticamente que você parece no Kratos apertando quadrado, triângulo o tempo todo. Porque se você faz uma dessas, você se fode pra cacete, vamos combinar. No final de tudo, acaba que o Fuegoleon acaba sendo descoberto como sendo o verdadeiro alvo do inimigo, e ele acaba sendo levado para um outro lugar, né? Ao mesmo tempo que vários outros dos Cavaleiros Lendários, os Cavaleiros Mágicos, também acabam sendo levados. Tem lá a treta toda lá do Yuno, né, com um outro membro lá do grupo do cara dos zumbis, que é uma mulher que gosta de ficar drenando a energia vital das pessoas e com isso drenando meio que a juventude delas, para que ela seja jovem. Eu não acho isso tão ruim, por causa que construíram a personagem de uma forma para ser irritante, obviamente, como deu pra perceber, só que ela também acaba sendo uma personagem que poderia ser interessante para poder você ver uma luta interessante. E o próprio Yuno acaba provocando ela de um jeito engraçado e acaba sendo bem legal. Ao mesmo tempo que também é a primeira utilização dele do poder lá da fada. Ao mesmo tempo que temos também a infiltrada dos touros negros lá, por causa que ela acabou se escondendo lá com o pessoal e acabou indo pra lá pra poder comer comida gostosa pra cacete. Comendo, a cidade tá virando um caos, ela tá comendo, foda-se. Só que a Charme olha e fala, você não vai atrapalhar minha refeição não. Plá! Enfia o cacete nela, foda-se. E depois ela acaba encontrando também com o Yuno, e aparentemente parece que ela se apaixona por Yuno. É o príncipe da comida. É uma coisa assim que ela falou. Passado esse momento, nisso surgem os vilões principais da história, que é o Olho do Sol da Meia-Noite. E acaba que necessariamente ele acabou prendendo praticamente todo o elenco dos Cavaleiros Mágicos e depois devolvem o Fuegoleon, ou quase pelo menos o que sobrou dele, né? Acaba deixando todo mundo puto. Só que obviamente que eles não tinham força suficiente para poder conseguir bater de frente com todos os inimigos que estavam por lá. Noelle fica preocupada pra caramba. Por quê? Por causa que em meio a essa putaria toda, acabou que o Asta foi sequestrado pelos vilões. Porque aparentemente parece que eles se interessavam pra caramba com o fato de que o moleque ele não tem magia, mas ele usa espadas anti-magia. Nisso, ela até pensa em acabar indo atrás de resgatar ele, mas ela não consegue apoio de ninguém, necessariamente. E nisso depois mostra uma cena do Asta sendo levado pelo pessoal do Sol da Meia-Noite, até que ele encontra o, acho que é Julius, se não tô errado, que é o Rei Mago. Sinta a pressão! Beleza, ele vai mostrar um pouco de força aí, mas que cacetas foi isso? Agora o Rei Mago pera, calma. É sério, eu não conseguia ter tempo de raciocinar uma frase. O que esse filho da puta fez? Eu não entendi. Aí depois ele explica melhor a magia dele. A magia dele é uma magia de controlar o tempo. Controlar o tempo, vai ficar voltando no tempo feito um idiota tipo Kaido. Não, porque isso é um anime bem feito. A magia dele permite que ele consiga controlar o fluxo de tempo das pessoas, aparentemente. Eles tinham como perceber a passagem do tempo, mas é quase como se o tempo tivesse parado para eles. Então eles ficam lá travados lá, sem poder falar nada, sem poder se mexer. Enquanto eles estão vendo as coisas acontecendo ao redor deles, eles sabem que o tempo está passando, mas eles não conseguem fazer nada. E o melhor é a frase dele, depois pro Asta.
Porque ele lembra que o Asta fala que ele quer ser o Rei Mago. 目指しているんだろう。これは君がこれから超えねばならないことのほんの一部ですらな。 Porque como eu disse no outro vídeo, eles não precisam necessariamente ter uma magia ou um feito incrível que seja tão absurdo assim. Eles precisam de méritos. No caso, ele vai ter que fazer alguma coisa, algum feito ou algum mérito que consiga fazer com que o próprio Rei Mago consiga ver ele merecer subir de posto e se tornar o sucessor dele. Só que necessariamente um momento de calma acabou bem rápido, porque o líder do Olho da Estrela da Meia-Noite surge para poder salvar os amigos dele. Ele não consegue salvar todos, alguns deles acabam ficando presos ainda com o Rei Mago, mas ele leva alguns dele embora. Aí a gente acaba vendo agora o nível do vilão. E o cara conseguiu utilizar uma magia que aparentemente conseguiu sobrepor, mesmo que por alguns segundos, o poder do Rei Mago. É aquele tipo de situação, tipo, basicamente a luta do Rengoku com a Akaza. E aquela cena foi muito boa, porque você estipula os vilões da história, você estipula quem vão ser os verdadeiros vilões da história, você estipula o nível principal do verdadeiro posto mais alto, que é o Rei Mago, ao mesmo tempo que também você estipula um outro detalhe: o Rei Mago não vai estar lá o tempo todo para poder salvar todo mundo e proteger todo mundo. O Fuego Leão tá todo cagado, aparentemente, porque ele perdeu um braço, mas dizem que ele vai se recuperar, que ele vai acabar ficando bem, e nisso tem um pouco de moral que eu posso dizer sobre, pelo menos, o líder dos Águias, acho que é Águias Prateadas. Porque apesar de eles ainda continuarem tendo aquela atitude de eu sou superior, porque eu sou a realeza, pelo menos o líder reconheceu um pequeno detalhe: eles são fortes, só que eles deixaram um erro gravíssimo de cálculo deles acabar custando muito. Por mais que possa talvez não ter sido uma perda por completo, ainda é uma demonstração de que eles não conseguiram cumprir com a obrigação principal deles, que é proteger o povo. Porque você começa a tirar a base de que necessariamente ele é meio que um Byakuya da vida. Ele só é chato porque ele é exigente pra caramba por causa do posto que ele tá, por causa do nível de hierarquia que ele acaba possuindo. Mas se você ignorar esse ponto, ele é apenas um cara que é exigente consigo mesmo e para com a família dele. Ele continua sendo um merda quando ele abre a boca? Concordo, com certeza não tem nem como questionar esse ponto. Passado isso, não, nem pelo Oxide, porque eles aquela introdução de episódios aleatórios, né? Que seria uma parte lá de um mini encontro lá, né, do pessoal, né, do encontro triplo lá, acaba focando na Noelle vestida de garçonete lá pra poder acabar indo de olho no encontro do Asta. Ela quebra pratos, a torta direita, reclama com o chefe dela. E depois quando o Asta vai embora, ela fala: então me demito. Caralho. Pensar que depois o Asta ele ia falar que necessariamente ele gosta de alguém. Só que ela não deixa ele terminar a frase, deixando muito em branco o que seria que ele falaria. No mínimo ele falaria sobre a irmã Lily. Só que como ele não terminou a frase, e a Noelle só ouviu ele falando: sim, eu gosto de alguém, ela é do mesmo... Sou eu? Ai, não. E esse basicamente foi o último episódio que eu acabei pegando de Black Clover. Eu ainda vou pegar o próximo arco também. Eu só quis acabar entrando no mérito sobre esse arco da Cidade Real por alguns motivos. Primeiro, eu achei ele muito bom por causa das habilidades, por causa da forma como ele é desenvolvido, por causa do desenrolar do arco e até mesmo a aparição dos vilões principais. Mas se tem um ponto que eu acho negativo é a falta de consequências reais. Apesar de a gente ver que de fato ocorreram muitas mortes por causa do ataque do cara lá dos zumbis, ainda assim a mina que drenava a energia vital das pessoas, ela foi derrotada e todo mundo voltou ao normal. Então assim, a única consequência mesmo que existiu foi as mortes causadas pelo cara dos zumbis, só que ao mesmo tempo a gente não conhece ninguém daquele pessoal. É uma situação pesada, você consegue colocar isso de uma forma pesada, só que você não consegue se preocupar tanto com as pessoas com os personagens que morreram, com essas pessoas que acabaram morrendo, porque você não viu elas. Por exemplo, a cena do Fuego Leão sem o braço, todo ensanguentado. Aquilo acaba te pesando muito mais. Só que não ocorrem mortes desse tipo de personagem. Ainda assim é interessante ver como que eles estão desenvolvendo a história. Em poucos episódios já colocaram muitas regras, muitas informações interessantes, e agora também já estipularam um vilão principal que aparentemente vai ser perigoso pra caralho. Assim,
eu entendo a ideia de poder acabar dizendo que, tipo, é um anime meio zoado, meio isso, meio aquilo. E tem muita gente que, de fato, acaba criando muito preconceito com Black Clover, e eu até entendo um pouco por quê. Só que eu só digo uma coisa, tenta dar uma chance. Black Clover realmente tem lá muitos problemas com relação à introdução, com o Asta sendo um moleque chato pra caralho, que irrita pra cacete, e também a questão sobre o próprio enredo ser meio shounenzão genérico. Só que isso não é um defeito a nível de que consiga estragar tanto assim a obra, visto que o Asta melhora depois de pouquíssimos episódios, e o tal lado de shounenzão genérico que o pessoal pode acabar tirando base é até algo que de fato existe bastante, mas que é aproveitado de uma forma que você consegue aproveitar bem a obra. Mas no caso é mais isso mesmo então. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!